Olá, pessoal. Como vai vocês? Tudo bem? Aqui quem está falando é a professora Regina, a professora do componente curricular História, ok? Olha só, hoje aula para o 6º ano, né, do Fundamental 1. Vamos falar acerca dos indígenas na atualidade, certo? Na aula passada, vamos recapitular um pouco, falamos acerca. Vamos aí olhar o slide, pessoal. Primeira parte, falamos sobre como era a vida dos índios antes da chegada dos portugueses. Como é que os índios viviam, não é verdade? E aí também falamos como foi o processo de contato dos índios com os portugueses, né, com os europeus. E também falamos acerca de como foi o processo de escravidão indígena. Ok, pessoal? Hoje, na nossa aula de hoje, vamos falar, assim, sobre os índios na atualidade, né? E vamos falar sobre as leis, demarcação de terras, né? E aí eu peço que vocês acompanhem aí o slide, pessoal. Por ordem cronológica, vamos falar sobre o século XX, ok? E aí, no início do século XX, início da proclamação da República, através do serviço de proteção ao índio, os indígenas ainda eram tratados como inferiores ao homem branco, tendo que ser o quê? Civilizados. Continuando no slide, destaca-se o trabalho do Marechal Rondon, né, que percorreu o interior do Brasil, pacificando as etnias indígenas. Então, os índios brasileiros, eles ainda eram tratados como seres inferiores, mesmo dentro do processo da República, pessoal. Então, vamos ler aí o segundo slide, né? Serviço de proteção ao índio, República Velha. As oligarquias, né? A oligarquia, pessoal, é o poder na mão de poucos, certo? As oligarquias brasileiras decidem que eles vão cuidar dos índios brasileiros. E na década de 10 do século XX, é criado o Serviço de Proteção do Índio, né, ao índio, colocando a responsabilidade na República Brasileira de cuidar dos assuntos referentes às nações indígenas, com o intuito de pacificar o índio e civilizá-los, restando para a elite decidir o que é ser índio. Olha só, pessoal, sempre, né, a elite querendo decidir tudo, inclusive eles querendo que os índios fossem, né, como eles queriam que o índio fosse, né? E aí, ao lado, temos uma foto aí, né, do Marechal Rondon. Ainda acompanhando aí o slide, pessoal. Na época da República Velha, quem mandava no Brasil era quem? As oligarquias, principalmente dos latifundiários. Vejam só, havendo um contraste, né, entre o que seria a terra do latifundiário e a terra indígena. Marechal Rondon é quem tenta levar um certo grau de urbanização às etnias indígenas, como, por exemplo, tentar levar energia elétrica para esses locais, né? Então, ele queria o quê? Apaziguar, não é isso? E aí, pessoal, vem o quê? A Era Vargas, que vai de 1930 e 1945, certo? Então, vamos olhar aí o slide. Vamos ler o slide aí. Getúlio Vargas tenta trazer para o Brasil um ideal maior de nação e de orgulho nacional. As práticas do Marechal Rondon começam a ser reutilizadas através de um tipo de trabalho chamado sertanista, que percorria o interior do Brasil para registrar as diversas culturas, levando civilização para os povos, certo? Nesse período, se destaca a marcha para o oeste e o trabalho dos sertanistas, né? A gente vê aí ao lado os irmãos Vilas Boas, né? Que é Orlando, Cláudio e Leonardo Vilas Boas, né? Esse cidadão aí. Tem até um filme, pessoal, viu? E aí a gente falando um pouco sobre os sertanistas, vamos ler também o slide, né? Aí ao lado temos aí Cláudio Vilas Boas, com o índio aí ao seu lado, né?
E apesar dos sertanistas, né, acreditarem estar fazendo bem para os nativos, seu trabalho foi criticado por antropólogos, como é o caso de Darcy Ribeiro, né? Olha o que Darcy Ribeiro fala, pessoal. Ele alega que o Brasil deve preservar o direito de quem? O direito do índio e manter a sua própria cultura. Certo? Darcy Ribeiro, ele faz aí, pessoal, uma crítica ao sertanista, né? Diz que eles estariam destruindo a cultura dos nativos quando tentavam globalizá-los, né? Falando que a cultura deles precisava ser civilizada, pois nesse caso, eles estariam definindo que a cultura deles era superior à dos índios, certo? Então, desde muito tempo, né, o pessoal quer mudar a cultura indígena e forçadamente quer fazer os índios não ter a sua identidade, não é isso? E aí, pessoal, vem o governo militar, né, que vem de 1964 até 1985, foram 21 anos, a gente sabe, de ditadura, certo? E aí no slide tem aí o Estatuto do Índio, né? A Lei 6.001/1973. O que é que diz essa lei? Olha só, foi criado o Estatuto do Índio e a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, onde começaram a pensar novas concepções sobre a identificação do indígena com a sua própria o quê? Com a sua própria cultura, pessoal. Não podemos mudar, não devemos, né, mudar a cultura dos indígenas. E aí, pessoal, na Constituição Federal de 1988, vamos para o slide. Vemos aí os índios, né? Então, apenas com a Constituição Federal de 1988, a Constituição Cidadã, né? O indígena passa a ter o direito de preservar sua cultura, né? Sobrevivência e terras. Esses direitos devem ser assegurados por quem? Pelo Estado brasileiro. Após a elaboração da Constituição Federal de 88, o censo de 1992 definiu que indígena é uma das etnias que compõe a cultura nacional, totalizando cerca de quê? 0,2% da população brasileira. Certo, pessoal? Eles passam aí a ter os seus direitos aí garantidos pela Constituição. Certo? Então, vamos falar aí sobre situações atuais dos indígenas brasileiros. Segue o slide aí. Atualmente, são 615 regiões o quê? Demarcadas. Esse número é considerado ainda insuficiente, devido ao número de índios sem acesso à terra para a preservação da sua cultura. Em 2015, começou a tramitar na Justiça a PEC, pessoal, que é a proposta de emenda, né, à Constituição, essa PEC 2015. O que é que trata essa PEC? Vamos ler aí. Que trata sobre a demarcação de terras indígenas. A PEC 2015 transfere o quê? A responsabilidade da demarcação de novas terras indígenas e quilombolas, né, do poder executivo, muda aí para o poder o quê? Legislativo. Certo? Essa PEC é incentivada principalmente pela bancada ruralista, né? Que é das bancadas mais fortes do atual cenário brasileiro, certo, pessoal? E aí a gente pode notar, pessoal, que da República até grande parte do período militar no Brasil, a imagem do índio era vista de forma elitista, né? Ou seja, de cima para baixo, sendo julgada a cultura deles como inferior. E só a partir da Constituição Federal de 1988, começamos a ter uma modificação dessa visão, avançando na valorização da cultura indígena, né, pessoal? E aí, olha só, temos aí no nosso slide umas questões aí para fixação, né? E até agradeço a vocês aí, alunos do 6º ano, né, que vocês têm feito a atividade, né? E estamos aqui na TV Câmara, né? E passando para vocês um pouco, né, do nosso conteúdo do 6º ano, e vocês têm respondido, têm assistido, parabéns para vocês, né? Como a professora Regina falou, vocês não estão de férias,
certo? Agradeço demais a vocês e aos familiares de vocês pela compreensão, né? E por perceberem que, de fato, estamos passando um cenário, não é, que precisamos mesmo ficar em casa, certo? E aí, vamos aí à questão para a fixação. O que era o Serviço de Proteção ao Índio na República Velha? Certo? Respondam aí. Segunda pergunta aí, quem eram os sertanistas na era Vargas? E quais críticas Darcy Ribeiro fazia a eles, né? Que tipo de crítica Darcy Ribeiro, né, fazia para eles, certo? E quais direitos a Constituição Federal de 1988 as assegurou aos índios, certo? E aí, pessoal, bons estudos, fiquem todos em casa e fiquem todos com Deus e até a próxima aula.